Palavra de Deus. A você que está em casa, se você não tiver uma Bíblia, eu queria um pouco da sua atenção, nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus aqui nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, para nossa meditação. A você, meu amigo, minha amiga, aqui nessa tarde. Evangelho de Lucas, capítulo 5, 15, a partir do versículo de número 11, para nossa meditação. Está escrito assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantou-me e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já sou não digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quanto ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perante da casa, ouviu a música e as danças. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos aqui nessa tarde, uma tarde de domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, talvez você pensa, não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque estamos fazendo o ídolo do Senhor Jesus Cristo, que assim algum dia nos alcançou, e o querer nosso é que essa palavra, que Jesus chegue até a sua casa nessa tarde, a casa de cada um que está ouvindo essa palavra. Esse texto que acabamos de ler conta a história de um homem, de um fazendeiro muito rico, que tinha vários bens, era um homem bem sucedido, o qual tinha 2 filhos, e esses 2 filhos tinham uma vida abundantemente, viviam bem, tinha bem, comia bem, vestiam-se bem. Mas certo dia, nós vemos aqui esse filho mais novo, queridos irmãos, amigos ouvintes, aqui dessa tarde, por algum motivo, alguma coisa, entristeceu-se esse filho. E ali nós vimos, ele teve um vazio em sua alma. Ele estava cheio, ali por fora tudo tinha muita coisa, bens materiais. Mas o inimigo, por algum motivo, entrou no coração desse jovem, e ali trouxe uma tristeza. E ali, por algum motivo, nós vemos uma profunda tristeza no coração daquele jovem. Ele foi angustiando tanto perante ali na casa do seu pai, ao ponto de chegar e pedir ao pai para que desse
a parte da herança para que ele fosse bem longe daquele lugar. Queridos, nós vemos aqui um fato importante: quando a pessoa se distancia da presença do Pai, algo muito ruim acontece com ele. Quando a pessoa está vazia, a primeira coisa que acontece é distanciar da presença do Pai. Nós vemos que isso aconteceu na vida daquele jovem, daquele garoto. E se nós formos imaginar, nós vamos ver mais para frente ali, que algo muito ruim aconteceu na vida daquele jovem. Irmãos, nós vemos ali que o pai liberou tudo aquilo, ele deu-lhe a parte da fazenda que lhe pertencia, né? Ele liberou aquele jovem. Nós vemos ali, o pai poderia muito bem ter ali prendido a parte dele, não deixasse para que ele não fosse embora, porque o pai já sabia que ele ia embora, que ele não ia ficar ali mais na casa dele, mas o pai deu-lhe a parte da herança. Queridos irmãos, eu venho aqui nessa tarde para te dizer: Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos deu livre-arbítrio nessa face dessa terra. Você tem direito de ir e de vir, você não é limitado. O Pai nos deu esse direito para que eu e para que você, nós pudéssemos andar para lá e para cá, temos uma vida social digna. Sim, nós não estamos aqui te colocando contra a parede, não. Nós não estamos te obrigando, não, de maneira alguma. Mas eu vim aqui nessa tarde para te dizer que ali nós vemos ali na vida daquele jovem o vazio. Esse vazio, queridos irmãos, talvez você pode ter nessa tarde um bom carro, você pode ter uma boa vida financeira, você pode morar num bom lugar, mas você talvez está sentindo um vazio na alma, assim como esse jovem estava sentindo ali na casa do seu pai. Mas nessa tarde eu vim aqui para te dizer que este vazio é só Jesus Cristo, nosso Senhor, que pode preencher esse vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pode estar, talvez no alcoólico, você pode estar, talvez sob efeito de drogas, você pode estar, talvez você quer sentir esse vazio, se alcoolizando, se enchendo de drogas, se prostituindo. Meu amigo, minha amiga, nessa tarde eu venho te dizer que esse vazio é só Jesus Cristo, nosso Senhor, que pode preencher esse vazio na sua alma. Não há outro caminho, querido, não há outro caminho. Nós vimos ali que aquele jovem, ele pegou a parte da sua herança e ele foi para aquela vida. E ali nós vemos, ele encheu, ali ele foi para uma vida de pecado, se embaraçou todo. E ali nós vemos que pouco tempo depois, ele perdeu tudo que o pai tinha dado a ele, tudo que o pai tinha ali, a parte da fazenda que lhes pertencia, tudo que o pai tinha dado, ele tinha, foi em questão de pouco tempo, ele perdeu tudo. E ali eu vejo, queridos irmãos, querido ouvinte aqui nessa tarde, ele quando começa a ver o vazio, que não era aquilo que ele estava pensando, o vazio estava na alma, o vazio estava no coração dele. Talvez muitas das vezes a pessoa tem dinheiro, tem uma boa fama, tem uma boa relação diante da sociedade, mas está sentindo esse vazio. E nós vemos que você pode mudar para qualquer cidade, você pode mudar de estado, você pode mudar para onde quer que você quiser, mas não adianta, meu querido, não adianta. O caminho é só um: Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a verdade e a vida. E a palavra do Senhor me diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nessa tarde nós vemos aqui, querido, que ali quando ele já estava todo embaraçado, numa vida de pecado, já tinha perdido todo o dinheiro, tudo aquilo que tinha ali o Pai tinha lhes dado, e nós vemos ali que ele cai em si. Quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão? Quantos trabalhadores de meu Pai são bem tratados, e eu aqui pereço de fome? Querido, talvez nessa tarde, por algum motivo, você distanciou dos caminhos do Senhor, por algum motivo você talvez se entristeceu, algo te aborreceu, mas nessa tarde eu quero para te dizer que, da mesma forma que você saiu, o Pai te aceita de braços abertos.
O Pai te aceita de braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele jovem cai-se em si, e ele sente ali quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E nós vemos ali que aquele jovem, ele cai em si. Nós vemos ali a primeira parte, queridos. Ele já tinha perdido toda parte dali daquela fazenda, tudo que o pai tinha lhe dado, ele perde tudo. E ali aquele jovem vai para o fundo do poço. Aqueles amigos que ali lhe rodeavam, ao ponto ali era amigo, já não queria mais saber daquele jovem. Enquanto ele tinha dinheiro, eles eram amigos. Enquanto ele estava bem ali com a herança que ele tinha recebido do seu pai, ali ele achava amigo em abundância, todo queria ficar perto dele. Mas chegou-se um tempo que aquele dinheiro foi acabando, e ali já não tinha mais recurso. Ali ele chega no fundo do poço, e ali ele arruma um trabalho. Ali ele arruma um trabalho bem longe da casa do seu pai. Nós vemos aí o estrago, como que eu disse aqui, que ali o vazio causa na vida daquele jovem. Ele era um patrão, de patrão, ele vira funcionário. Nós vemos, queridos irmãos, fica aqui uma palavra de advertência daqui, para a nossa meditação aqui nessa tarde. Ele tinha abundância de pão, ele era filho ali de um fazendeiro, filho de fazendeiro, ele vira funcionário num lugar bem distante. E nós vemos ali, a Bíblia continua nos falando, que aquele moço começa a sentir tanta fome, ele começa a sentir tanta necessidade de se alimentar, que ele deseja comer ali as bolotas que aqueles porcos comiam na terra bem distante. E ali nós vemos como que pode, irmãos, vale a pena sentir a presença de Deus, vale a pena continuar firme na presença de Deus, vale a pena continuar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, na presença do Pai. Vale a pena continuar firme na presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu vejo que ali o próprio Deus ali dá um choque na mente daquele jovem. O Espírito Santo dá um choque na vida daquele jovem. E ali ele começa, louvado seja o nome do Senhor, a cair em si. Ele começa ali a cair em si. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ali numa terra bem distante, numa terra ali talvez que eu creio que ele tinha saudade da casa do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que a maneira, irmãos, que o pecado vai embaraçando a vida da pessoa, ela começa a ficar cega, ela não consegue ver nenhum passo adiante. Mas a partir do momento que tem arrependimento, ali o Pai já lhe abraça, o Pai já lhe dá um abraço. E nós vemos ali que aquele jovem, ele ali cai em si, e ali nós vemos que ele vê na casa do meu pai ter abundância de pão. E ali ele não vê outra opção, ele não toma outra decisão a não ser retornar para a casa do Pai. Ele não toma outra decisão a não ser voltar para a casa do Pai. Talvez nessa tarde, por algum motivo você distanciou dos caminhos do Senhor. Por algum motivo você no Evangelho está frustrado. Talvez você que está passando por dívidas, problema financeiro, talvez com a causa na justiça. Nessa tarde eu quero te apresentar Jesus de Nazaré. Eu quero te apresentar o Cristo vivo, o Senhor dos exércitos, o Rei, o Pai do Pai. O Pai te espera de braços abertos, queridos irmãos, querida igreja do Senhor, queridos ouvintes, bairro, aleluia, Santa Cruz. Jesus Cristo, não vejo outro caminho a não ser Jesus Cristo nosso Senhor. Nós vemos aí que a terra está ferida, a terra está doente. Nós vemos aí reino contra reino, acaba a tempestade, acaba a guerra, é problema sobre problema. Nós vemos aí, nós vemos que acaba o coronavírus, aí aumenta a dengue. Não tem, queridos, até eu venho aqui nessa tarde te dar uma notícia. Jesus Cristo nosso Senhor, Ele disse uma promessa, Ele fez uma promessa. Ele veio nessa terra
morreu pelos nossos pecados. Talvez você que pensa que para você não tem jeito, para você que está aprofundado nesse vício do álcool, das drogas, eu te apresento Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim, aleluia, Ele pode te libertar. E nessa tarde Ele está te dando a oportunidade de você voltar para os caminhos